programa Trabalho Legal está no ar. Veja agora os destaques desta edição. É possível ter 2 empregos com carteira assinada ao mesmo tempo? Vamos explicar o que diz a legislação trabalhista a respeito desse assunto. Na CLT, não há nenhum artigo ou parágrafo que proíba 2 assinaturas ou mais na carteira de trabalho. No âmbito da iniciativa privada, não existe nenhuma restrição. A Constituição Federal apenas estabelece um limite de jornada de trabalho de 44 horas semanais, não havendo nenhum óbice para que um empregado que tenha a possibilidade de um segundo emprego, obviamente, desde que haja compatibilidade de horário, que ele exerça uma segunda função. Todo trabalhador que desempenha a função de empregado, ele tem o direito de ter a carteira assinada e todos os direitos dele previstos, FGTS, férias, adicional de insalubridade, etc. Apesar da não proibição, o empregado deve tomar alguns cuidados. Antes de aceitar uma segunda proposta de emprego, é preciso observar se não há restrição do primeiro contratante em trabalhar em uma outra empresa. Algumas instituições podem não aceitar que o funcionário tenha outro trabalho. Os motivos variam desde possíveis atrasos de horários a segredos comerciais internos. No caso de contrato com exclusividade em determinada empresa, isso tem valor legal e, se o empregado for contra essa regra, poderá ser penalizado legalmente. O que o empregado faz fora do horário de trabalho, não há nenhum problema em relação a isso. Então, ele não tem que dar essa informação para o empregador. A não ser que, num contrato de emprego, ele tenha uma cláusula de exclusividade, ou seja, ele faz um contrato de trabalho com o empregador e, nesse contrato de trabalho, ele se obriga a não exercer outra função na mesma área em outra empresa. Aí, nesse caso, ele está proibido, por contrato, de realizar um outro trabalho, uma outra atividade. Mas, frisando novamente, em termos legais, não há essa vedação. Há uma discussão doutrinária a esse respeito. Para a maioria, como é uma quebra de contrato, como ele está violando uma cláusula estabelecida, ele poderia, inclusive, ser demitido por justa causa. No caso de existir 2 contratos de trabalho, são 2 contratos distintos, sem nenhuma relação entre eles. O que eu quero dizer com isso? Férias são devidas nos 2 empregos. Só que essas férias, o período será definido por cada empregador individualmente, não havendo a obrigatoriedade delas coincidirem. No tocante, obviamente, à licença maternidade, licença paternidade, aí obviamente os contratos irão coincidir. Da mesma forma, no caso de FGTS, em 2 empregos, são 2 contratos distintos, 2 recolhimentos de FGTS, e aí, a depender da forma como o contrato de trabalho foi extinto, ele poderá sacar um FGTS ou 2, a depender do caso. A Kênia é considerada privilegiada entre os colegas. Hoje, ela trabalha em 2 empresas diferentes, ambas com a garantia de carteira assinada. E ela garante que vale a pena. O que me fez ter 2 empregos foi a questão de eu poder ter 2 empregos. E também a questão financeira. Com essa possibilidade de eu poder trabalhar em 2 lugares, foi uma ajuda para eu ter uma renda a mais. Sim, eu me considero privilegiada porque eu trabalho no que eu amo fazer e eu ganho por fazer isso, né? E, assim, por mais que minha vida seja uma loucura, porque eu trabalho muito, eu trabalho de 12 a 14 horas por dia, financeiramente para mim é positivo e como eu faço o que eu gosto, para mim fica tranquilo, assim, é leve. Apesar da correria, assim, eu sempre digo que a minha vida é um malabarismo, assim. Apesar disso tudo, eu consigo conciliar bem e, para mim, é recompensador. Eu acredito que o que faz o funcionário ser eficiente não é a quantidade de horas que ele está dentro da empresa, mas o quanto ele é produtivo. O que ele faz com essas horas que ele tem. Então, no caso da Kênia, ela, apesar de ficar meio período na empresa, ela produz muito. Inclusive, assim, tem gente que fica o dia inteiro e não entrega o que poderia entregar, porque não usa bem o tempo. Então, eu acho que o profissional tem que ter essa sensibilidade de falar, não, eu preciso definir prioridades, eu preciso ter uma agenda e eu preciso produzir. O tempo que eu estou aqui, eu tenho que fazer acontecer. E o gestor precisa ter essa coordenação sobre ele. Né? Não é só colocar um volume enorme de coisas para ele, mas definir, poxa, ó, isso é importante, isso pode ser feito depois, isso a gente pode dividir em etapas. A diferença entre ter 2 empregos na iniciativa privada e na iniciativa pública, o advogado explica. Na iniciativa pública, nós temos uma diferença. Para aqueles que exercem cargo, emprego em função pública, em regra, é vedada a acumulação de cargos públicos, com 3 exceções. Primeiro, desde que haja compatibilidade de horários, e nesse caso, se seja 2 cargos de professor
ou um cargo técnico e um de professor, por exemplo, no meu caso, procurador de Estado e um cargo de professor, ou, por fim, para profissionais da área da saúde. São as únicas possibilidades no âmbito da administração pública. Caso ele seja funcionário público, mas tenha um outro emprego na iniciativa privada, não há nenhum óbice, ele pode acumular sem problemas. O Trabalho Legal faz agora uma pausa.